Olá, pessoas! Como é que vocês vão? Pois é, também vou bem. Se não estivermos, nós vamos passar a estar a partir de agora. Pois é. O vídeo de hoje é para eu esclarecer uma dúvida que foi encaminhada por Vivian. A dúvida acerca de qual é a diferença entre homônimos e polissemia. E o que é um homônimo homógrafo e o que é um homônimo homógrafo e o que são os homônimos perfeitos. Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora da SCA, e vou agora aqui apresentar para vocês em um bate-papo bem informal esses conhecimentos. Tem alguns tópicos em português que nem o professor sabe responder direito. Pois é, eu acho que em toda a ciência acontece isso. Até o professor para e olha para o teto. E conta de até 5 e percebe que não tem nada na cabeça, não veio nada. Esses tópicos, graças a Deus, eles não são tão explorados assim por concursos e vestibulares. Mas é sempre bem interessante você assimilá-los, tá? Você perceber quais são as diferenças, o que de fato há de diferenciação entre um conceito e outro. E esse tópico de parônimos, homônimos, polissemia, esses tópicos realmente fazem parte desse seleto grupo que gera certa confusão. Seleto grupo de conteúdos que geram certa confusão. E eu achei interessante a pergunta, fui lá para montar o meu vídeo de orientação para vocês, eu fui lá fazer umas pesquisas extras, né, para identificar se eu poderia apresentar algo diferenciado, bacaninha, e me deparei com uma pesquisa feita por um aluno da UNEB, esqueci, mas eu vou tentar colocá-la aqui no link, sobre o que as gramáticas apresentam acerca da diferenciação entre a polissemia e os homônimos. Pesquisei também e vi o que tem disponível na internet, para até fazer uma orientação e, gente, fiquei boba. Eu acho que esse vídeo aqui vai ajudar muita gente, porque eu fiquei boba com a carência de material que direciona os alunos, os interessados em conhecerem o tópico, ao conhecimento de fato, tá? E esse trabalho ao qual eu me referi ainda há pouco, organizado pela Universidade Estadual da Bahia, esse trabalho apresenta justamente a forma como as gramáticas expõem o conteúdo no manual. Gente, incrível! Somente uma gramática apresenta claramente a diferença entre polissemia e homônimo. Somente uma, que é a de Evanildo Bechara. O grande problema é que as pessoas elas não entendem o que Evanildo Bechara está escrevendo. Ele é cientista da língua, né? Bechara, ele auxiliou, ele foi o presidente da comissão que organizou o novo acordo ortográfico aqui no Brasil, para vocês perceberem o quanto ele é importante no cenário de gramática, de estudo de língua portuguesa. O texto dele é um texto para cientista ler. E qual é a função dos professores? A função dos professores é justamente a de esmiuçar isso, tá? Então vamos lá. Qual é a diferença entre polissemia e homônimo? A polissemia é quando uma palavra tem vários sentidos. Mas, Rosa, os homônimos perfeitos também. A diferença, gente, é que na polissemia é uma palavra que tem a mesma origem e que mudou o seu sentido ao longo da evolução do termo. Não entendi, então vou explicar. A palavra, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, tá? Então os meus alunos eles vão conseguir lembrar do exemplo. A palavra sinistro. A palavra sinistro significa esquerda, gente. No italiano, você pode virar sinistra, significa virar à esquerda. Na Idade Média, como os canhotos eram marginalizados, eram perseguidos, tidos como bruxos, estavam no lado obscuro da vida, sinistro passou também a carregar uma conotação, uma ideia de tenebroso,
de obscuro, de negativo. Então, quando uma coisa é muito pesada, é sinistra, tá? O obscuro é sinistro. Veja como a evolução da língua é que apresenta essa diferenciação. Sinistro também, no trânsito, no seguro do carro, sinistro é o acidente. Mas por quê? Porque o acidente é negativo, é ruim. Então é a mesma palavra, e no dicionário é chamada de uma entrada só. Você tem uma palavra, uma entrada, e ao lado, sentido 1, sentido 2, sentido 3. Isso é polissemia. Um termo que, a partir do seu contexto utilizado, vai modificar o seu valor. Então pode significar acidente, pode significar tenebroso, pode significar esquerda, ok? Mas é a mesma origem do termo, é uma questão histórica. Já os homônimos, eles são palavras que estarão em entradas diferentes. Você não tem sinistro, sentido 1, 2, 3, não está aqui ao lado. São palavras que têm entradas diferentes. Termo 1, termo 2, termo 3. E essas palavras, apesar de graficamente serem escritas da mesma maneira, essas palavras, elas modificam, não têm a mesma origem. Aí eu dou o mesmo exemplo. Um aluno chegou para mim e falou assim, Rosa, um aluno meu perguntou, era professor, um aluno meu perguntou se eu sabia o que era a sucessão, se eu sabia o que era a sucessão, sem artigo. E ele falou assim, sucessão vem de suceder, é algo que está posterior a um determinado elemento. Aí o aluno falou assim, não, prof, sucessão é o sucessão. Zezé de Camargo e Luciano tem uma sucessão, Ivete Sangalo tem uma sucessão. O sucessão que ele apresentou aí foi uma sucessão aumentativa do termo sucesso. Então veja, sucessão, a ideia do que vem posteriormente, é diferente de sucessão, o que vem do termo sucesso. Então lá, se por acaso esse termo for dicionarizado, vai haver duas entradas, uma para a sucessão de suceder e uma entrada para a sucessão de um sucesso grande, estrondoso. Visto aí a diferença entre polissemia e homônimo, dentro da abordagem de homônimo, você tem os homônimos que são idênticos no som, somente no som, e são diferentes na grafia.